falo muito do Mion nesse sentido, assim, de gratidão, porque meu primeiro emprego foi com ele e muitos outros também foram, e me abriu muitas portas e tal. E eu entendo hoje, entendendo como é difícil esse meio, assim, como ele foi importante, assim, porque ele me tirou lá de ser estagiário, que eu era estagiário dele, e me deu a chance de ir pra frente da câmera, assim. Sabendo que eu queria muito aquela oportunidade, e ele me deu, assim, são essas oportunidades que, sabe? Tem um filme que chama Sliding Doors, que é, né, portas que correm, né? Tipo. E é um filme com a Gwyneth Paltrow. E o filme começa assim, ela tá descendo pro metrô, e a porta do metrô tá fechando. E ela pega e consegue entrar, e a porta fecha. Aí corta a mesma cena, ela descendo pro metrô, a porta tá fechando e ela não consegue entrar. E aí o filme começa a se... O filme ele se bifurca. E o filme começa a acontecer com ela entrando no metrô e sem ela entrar no metrô. E a tua vida vai pra cá, assim, às vezes porque uma porta fechou. Tipo, o tal do efeito borboleta, né? E aí quando você para e bota isso na tua vida, você fala, qual foi o meu efeito borboleta? Qual foi a minha porta abrindo? Aí você fala, puta, aquela porta lá... Aquela fresta, aquela brecha. Sim, minha vida poderia ter sido completamente diferente. Totalmente. E aí eu acho que começa a vir esse sentimento de gratidão. E aí você começa a entender que é bonito você ir lá e expressar essa gratidão pra pessoa e tal. Que você cria vínculos interessantes e tal, né? Enfim, tanta coisa também pra falar sobre isso, mas às vezes a gente fica numas picuinhas aí e quer argumentar com pessoas que são super, que te querem super bem, entendeu? Às vezes é melhor expressar carinho do que picuinha. Sim. Com E certeza. esse seu primeiro emprego com o Mion, como é que você chegou lá? Como é que foi isso? Eu era operador eu fui pra Band, meu primeiro emprego foi na Band. Eu estudava rádio e TV, fui lá fazer o processo de admissão, de RH lá da Band, e entrei para ser operador de TP. Né? Eu operava o TP do Mion no programa Descontrole, que era um programa dele na Band. E tem essa história clássica lá que quando a gente chegou na reta final dos entrevistados da Band, eles pediram, a última fase era escreva uma redação sobre seu ídolo. E aí todo mundo escreveu, e eu escrevi uma sobre o Al Pacino. E diz que o Mion, a Rose, que era a produtora executiva, chegou pro Mion, entregou 4 redações e falou assim, Mion, teu próximo estagiário tá nessas redações, pediu pra ele escrever sobre seu ídolo, escolhe uma das redações. Aí diz que ele viu, assim, era tipo, Jesus Cristo, meu pai, e tinha uma Al Pacino, e ele falou assim, pô, não vou nem ler, chama esse maluco aqui, que o ídolo é o Al Pacino, chama esse cara. E essa história, assim, ali eu entro, aí a gente começa... Eu gostava muito do Andy Kaufman na época, e aí eu fazia o TP pro Mion, a gente conversava sobre Andy Kaufman e tal, a gente foi ficando próximo. O Mion sai da Band e vai pra MTV. Aí quando ele vai pra MTV, ele me chama pra ir lá ser assistente de direção de um projeto que ele iria fazer. E aí lá dentro da MTV, ele sabia que eu fazia cursos de ator e tal, que eu adorava isso, que eu queria ser ator. E aí ele me encaminha, assim, a gente começa a fazer um projeto chamado Denadas, que era um projeto junto com o André Vasco e o Marcos Mion. E lá a gente vai se encaminhando para VJ. E aí, anos depois, ele vai pro Legendários e ele também me convida. É onde eu saio da MTV e vou pro Legendários. Assim. Então, a gente trabalhou muito junto. E eu vi ele em todas as fases e todos os momentos. E sou muito feliz por ter visto... Ele é um exemplo, para mim, de como ele suportou tanta coisa. Como eu vejo hoje gente que... não suporta nem 10% do que ele suportou. Com certeza. De ouvir pessoas atacando ele e tal, e que muitas vezes ele se colocou em lugares... Criaram rivalidades com ele que eu, conhecendo ele não é um cara de rivalidade, assim. Mas ele se manteve muito, ele admira muito essa galera do esporte, LeBron James, o Stallone, o Schwarzenegger, esses caras têm um foco muito do treino e tal, que às vezes eu não consigo ter uma disciplina tão forte. Então, eu vejo ele, tipo, as bombas caindo do lado, e ele entrava no ao vivo e ele ia aqui, assim, ó. Tipo assim, o elenco ficava muito mais remoendo as histórias do que ele, meu. Ele fazia o rolê, sempre fez o rolê. E anos depois, essas coisas ficaram mais claras pra mim, e eu já verbalizei isso pra ele. E é emocionante, assim, a gente se emociona e tal. Sim. De dizer assim, cara, outro dia passei um momento e lembrei de você naquele momento lá, pô, você é uma referência pra mim, assim, e tal, sabe? Tá vendo? Se você fazer a redação hoje, você ia botar o Mion. E ele já era muito meu ídolo, assim, né? Porque ele era o cara do piores clipes do mundo, e eu era um moleque que queria ser VJ da MTV. Sim. Eu morava na Rua Diana, eu deixava meus currículos na MTV e nunca entrei, fui entrar depois por causa dele e tal. Então, assim, enfim,
história legal, assim, é um cara que eu dou o devido valor de saber, né, como as coisas são difíceis de se conseguir, assim, eu sei que ele me abriu portas importantes. Sim. Sabe? E ele é um cara muito consciente também, né? Muito ativo, assim. Eu vi ontem, sei lá, tô meio perdida aqui, tá? Acho que foi De uma lei, né, que tá pra ser votada. E ele total. parou 3 da madrugada eu vi também. pra gravar 12 minutos pra explicar pra todo mundo. Eu vi. E ele Tal. Eu falei, amadureceu cara, que muito, foda né? isso, cara. Teve uma maturidade, ele amadureceu muito, É. assim. Acho que eu vi uma parte e outra parte também eu não via, assim. A porque paternidade realmente, também contribuiu, né? fato, É. esse conceito da família, né? Situações de vida, né? Situações difíceis que você vai amadurecendo Criando uma e casca. conseguindo, criando uma casca. Eu acho que. Eu já comentei isso aqui, que eu ouvi o Cortella falando que o maior fator de motivação para uma pessoa é ela se tornar necessária para alguém. Porque você tira a força de onde você não tem, você cria trabalho onde não existe, você dá um jeito. Você sabe que eu não tenho filho, né? Mas às vezes assistindo, por exemplo, mas assistindo o BBB ontem, tem gente lá que tem filho que tudo é o filho, né? É. E você vê essa transformação, como o filho muda. E eu muitas vezes penso sobre isso, assim, que o filho é quando tua vida, e muita gente fala isso, né? Quando a tua vida ganha um sentido, assim, que é sobre isso que você tá falando, né? Assim, você ganhar um sentido. E eu fui amigo do Mion, o Mion da disco, o Mion solteiro, tipo, sabe? Eu fui vendo essa transformação Sim, nele, assim. sim. E só, né, para encerrar assim nesse assunto, como ele conseguiu chegar em um lugar que ele sempre disse que ele ia chegar, sabe? E de uma maneira muito profissional, assim, tipo, sem ser amigo da galera. E tipo, respeitando saca? tempo a tempo, ele não ficou forçando nada. E sofrendo esse tempo a tempo, porque por ele era antes, entendeu? É. Mas é o tempo, né? O tempo é do agora, universo, exato. E no fim acaba fazendo sentido. Aí você fala, pô. Era o momento. Aí quando você olha pra Deus e fala, "E agora eu entendi quando você me deixou lá, Aham. sofrendo ali, tá. Porque agora ele tá no fazendo momento sentido." dele, ele tá super confortável, ele se encontrou É. dentro do quadro de sábado ali. Ele Meu. comanda a E tarde é difícil, de sábado. né? E é um negócio difícil. Difícil. Você conseguir o convite é difícil. Você conseguir pegar aquele programa e abraçar e ser aceito também é muito difícil, né? E ele dança, e ele canta, e ele se diverte. Ele então deu tá uma super cara mais legal. jovem, né? Sim. Muito mais jovem. Que eu acho que nem nós sabíamos, assim, né? Nem nós, assim, o público geral sabia que era tão legal ter ele ali. Porque muitas vezes o fato de ser Record e de não ser Globo, ela te dá um selo que é muito errado, que as pessoas te dão de uma maneira muito errada. Entendeu? Em que sentido? Um selo quase que assim, que é uma maneira do Global te enxergar como o lado B da situação, porque você não é da Globo, entendeu? Porque a Globo é o lado A e a outra emissora é o lado Sim. B. E do público também, eu acho, né? Com certeza. Aquele olhar de. Mas se fosse bom mesmo. E da imprensa também. Sim. Tanto que agora é capa de um monte de coisa. Porra, Aham. ele vem fazendo o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. Sim. Entendeu? Mas o selo te dá um outro status. Sim. E isso é dureza, entendeu? Só sabe quem sente na pele, assim. E depois de tantos anos agora ver como essa transformação, também deve bater pra pessoa, assim. A pessoa também deve falar, caramba, olha, meu, eu faço esse mesmo trabalho há muitos anos e o reconhecimento ele só vem quando você ganha aquele selo, entendeu? Então, tipo assim, até mesmo pra gente, né? Cuidado, isso é algo que eu aprendi já pelos anos, de ter visto um monte de gente começar na MTV, chegar de mochilinha e anos depois ser o grande apresentador da grande emissora. Você nunca sabe as voltas que essa parada dá, então você nunca pode tratar a pessoa pelo selo que ela tá naquele momento, porque a emissora não te define como quem você é, entendeu? Sim. Então, assim, é algo que eu aprendi, assim, tipo, não jamais subestimar e sempre trabalhar em grupo, assim, sempre aceitar. Vi a Tatá chegando, vi o Adnet chegando, vi toda essa galera chegando lá. De mochilinha nas golas. O Adnet, pra mim, é muito marcante. Chegando de mochilinha, conhecendo o estúdio. E aí, mano, beleza e tal. Sabe, esse rolê. Aí você vai se dando conta de como... Ele fazendo um quadro de 15 minutos minutos. no estúdiozinho no ali e tal. De estúdiozinho. repente, meu, a coisa explode de um jeito. E os anos vão passando e ele vai, tipo, sabe? Calabresa. Total, meu, Calabresa. Nossa, e puxar a ficha ali também, meu, muita gente, assim. Muita gente começa. Então você nunca... E às vezes você tá numa situação que... Você é o cara que tem o programa ali, né? Então, pô, tome muito cuidado como você... E enxergo isso também no mundo dos podcasts.
como eu sou recebido pelas pessoas, como às vezes eu sou tratado por algumas pessoas que, poxa, que estão aí há super pouco tempo, entendeu? Sim. E eu finjo que não tô